Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar o grupo 7, o capítulo 20, o último capítulo desse grupo. Os módulos são 119 e 120 e vamos falar sobre fotografia e texto. A teoria está nas páginas 56 a 59. Quem quiser acompanhar pela apostila pode, quem quiser acompanhar aqui pelos slides também dá certo. Então vamos lá. Fotografia e texto. Quem começa? Posso ir? Pode. Fotografia e texto. Nos capítulos anteriores, você estudou gêneros textuais que empregam em conjunto texto verbal e imagem para produzir o sentido. Em textos jornalísticos, como notícias e reportagens, a presença desses dois elementos também é frequente. Muito bem. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos a questão do texto verbal e texto não verbal, ou da imagem e do texto escrito, ajudando a fazer sentido numa tirinha, numa HQ, numa charge, coisas assim. Agora nós vamos ver que nos textos jornalísticos também é importante ter imagem com texto, só que de uma maneira diferente. Quem continua? Posso continuar? Sim. Assim, as fotografias que compõem uma notícia, por exemplo, contribuem para sua compreensão, ao representar um recorte da realidade. Em geral, texto e fotografia são complementares, uma reforçando o outro, na produção de sentido, objetivando-se a transmissão mais acurada possível da informação jornalística. Pode continuar. Pode continuar? Sim. Apesar de ambas as linguagens verbal e não verbal serem importantes para a notícia, às vezes a fotografia se sobressai. Afinal, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou seja, ela pode produzir um efeito que talvez um texto muito bem escrito não consiga. Além disso, a imagem é capaz de captar mais facilmente o olhar dos leitores, como se pode verificar nas capas de jornais impressos, em que sempre a imagem ocupa um espaço grande. Observe a seguir uma capa de jornal que exemplifica isso. Muito bem. Então, olha só, as duas linguagens são importantes na área jornalística, mas na maior parte das vezes a fotografia ela chama mais atenção do que o texto escrito. Por quê? Porque ela é colorida, porque ela aparece num tamanho maior. Então, normalmente, se você olha para um jornal, a primeira coisa que você vai olhar é a foto, para depois ler qualquer notícia, qualquer informação acerca dessa foto. E nós temos aqui o exemplo de uma capa de jornal, um jornal bem conhecido, que é a Folha de São Paulo. E olha lá, a imagem é muito maior do que a parte escrita. É uma foto de quando a barragem da Vale se rompeu em Minas Gerais. Essa notícia, vocês têm um link aí na apostila para poder entrar na notícia e lê-la. Eu tentei puxar aqui, mas eu não consegui, porque precisa ser assinante da Folha. Então, quem não for assinante, nem adianta tentar. Agora, quem for assinante da Folha e quiser tentar ver a notícia, fala sobre a barragem da Vale do Rio Doce. Quem continua? Eu. Vai. A fotografia que retrata os estragos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho ocupa metade do espaço destinado a essa notícia, ainda que o título dela também esteja em destaque. A imagem de destruição parece causar mais impacto nos leitores, pois é inevitável que seus olhares se direcionem a ela logo que vejam a capa do jornal. Pode seguir. Imagens que retratam algo extraordinário despertam naturalmente a atenção das pessoas. Você, por exemplo, já deve ter clicado em uma notícia somente por causa de uma fotografia que chamou sua atenção
e despertou sua curiosidade para saber mais sobre ela. Assim, além do aspecto de facilitar o entendimento da notícia, a foto serve para atrair a atenção dos leitores, o que contribui para o aumento do número de compradores de jornais e revistas e de acessos online em seu site. Muito bem. Então, a fotografia ajuda a chamar a atenção para aquela revista, para aquele determinado jornal. Quanto melhor for a fotografia, mais detalhada, mais nítida, maior é a propaganda para aquele jornal ou para aquela revista. Por isso que se dá tanta importância para a fotografia no meio jornalístico. Quem continua? Se não for voluntário, vai ser vítima. Número 7, quem é? Enzo, leia, por favor. Muitas vezes as fotografias podem ser agradáveis, como as situações de violência urbana ou de guerra. Por isso, os editoriais desses veículos de comunicação precisam ponderar que tipo de imagem podem ou não publicar para que possam informar sem ofender ninguém, sem coercionismo. Este ocorre quando há um uso, uma abordagem notadamente exagerada sobre acontecimentos, a fim de atrair interesse do público pela notícia, sendo comum o apelo de emoções à omissa de informações. Muito bem. Então, algumas vezes, as fotografias que são colocadas não são tão agradáveis assim. E por causa disso, os veículos de comunicação, os editoriais dos jornais, precisam pensar que tipo de imagem eles devem publicar ou não. Mas existem alguns veículos de comunicação que procuram ter sucesso por meio justamente do contrário, de mostrar algo exagerado, uma foto muito violenta, algo que chama a atenção do leitor pela tragédia. É o que ocorre em determinados tipos de jornais. Eu não sei se existia por aqui, mas quando eu morava em São Paulo tinha um jornal, chamava Notícias Populares. A gente brincava que esse jornal, se você espremesse, saía sangue, de tanta tragédia que tinha naquele jornal. Aquele jornal só tratava de tragédia. Então, ele queria vender pela tragédia, não pelo fato de dar uma notícia. Ele não se preocupava se a notícia estava com as informações completas, e sim noticiar alguma tragédia. Quem continua? Posso ir? Pode. Um dos problemas do sensacionalismo é que ele desvia o foco do que é realmente importante para atrair o público e, portanto, ter ganhos comerciais, tendo sensacionalista. Confere ênfase a partir da notícia que tem mais chance de gerar repercussão, e não necessariamente a parte que é mais relevante para o entendimento do fato noticiado. Essa seleção prévia de conteúdo pode impedir que a sociedade seja bem informada sobre assuntos essenciais, que acabam despercebidos ao estarem em meio à abundância de informações a que os indivíduos são expostos todos os dias. Muito bem. Então, o que causa maior transtorno no sensacionalismo não é nem a questão da fotografia ser violenta e coisa do tipo. O problema é que, para atrair o público, para ganhar dinheiro, o que eles fazem? Ao invés deles focarem na notícia em si, eles vão focar no que pode gerar repercussão.
Então, por exemplo, ocorreu um acidente onde foram envolvidos vários carros, tal. Se no meio daqueles carros tiver uma criança, um bebê, provavelmente eles vão focar naquilo. Por quê? Porque a tragédia é maior. Estão entendendo? Essa é a questão do jornalismo sensacionalista. Eles vão procurar falar o que o público quer ouvir no sentido de ser polêmico. É o mesmo caso que aconteceu agora recentemente daquela criança de 10 anos que precisou do aborto porque foi estuprada, enfim. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o que a imprensa fez? A imprensa focou num único ponto da questão. Eles não focaram em toda a situação, tudo que aconteceu, os envolvidos, eles focaram em um único ponto. Então, isso é ser sensacionalista, é querer fazer as pessoas pensarem que estão cobertas de razão, mas eles mostraram apenas uma coisa, um ponto da questão. Eles não mostraram todos os acontecimentos relacionados ao fato, certo? A imprensa marrom. Luiz Fernando, leia o que é a imprensa marrom. A imprensa marrom. No Brasil, costuma se denominar como imprensa marrom os veículos de comunicação que tendem a publicar matérias sensacionalistas, embora a origem de expressão seja incerta. Há uma versão em que se... Peraí que eu perdi. Há uma versão em que se diz que ela veio da imprensa amarela, norte-americana. A expressão imprensa amarela originou-se no final do século XIX, quando havia uma disputa ferrenha entre dois jornais de Nova York pelo número de vendas e pelo personagem chamado Yellow Kid, Menino Amarelo. A mudança de amarelo para marrom no Brasil teria ocorrido porque achou-se a cor amarela, geralmente relacionada a coisas alegres, inapropriada para o sentido da expressão. Muito bem. Então, nós vemos que isso não é algo apenas do Brasil. Isso não é algo que acontece apenas aqui no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. E de onde surgiu a denominação imprensa marrom? Da imprensa amarela nos Estados Unidos, que tem o mesmo sentido. É aquela imprensa que não quer mostrar o fato em si, e sim ser sensacionalista para ganhar prestígio. Essa é a fundamentação da imprensa marrom aqui no Brasil ou a imprensa amarela nos Estados Unidos. Dúvidas, pessoal? Não, eu não. Então, vamos seguir. Lá na página 60, os exercícios.